Olá, Paz do Senhor. Eu sou Luciana de Abreu, estou aqui para fazer a apresentação do trabalho Mapa Mental do curso de Teologia da turma Pleno Online. A disciplina Livros Históricos, professor Antônio de Freitas Melo. Então, o mapa mental que eu vou apresentar é sobre o livro de Esdras. Então, vamos aí à explicação dele. O livro de Esdras, ele data de 456 a 444 a.C., portanto, no século V a.C. Os idiomas que ele foi escrito foram os idiomas hebraico e aramaico. As partes de Esdras que foram escritas em aramaico compreende aí Esdras 4, versículo 8, Esdras 6, versículo 18, Esdras 7, versículos 12 a 26. O restante foi todo escrito em hebraico. O tema deste livro é restauração, né? Ele mostra a fidelidade de Deus em cumprir o que prometeu. Mesmo o seu povo sendo infiel, Deus, ele permanece fiel. E a promessa que se cumpre, né, aí no livro de Esdras, ela foi feita por Jeremias. Podemos encontrar lá no livro de Jeremias 25, capítulo 25, versículo 11, que fala que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. A autoria do livro de Esdras, de acordo com a tradição judaica, é do próprio Esdras, né? Também os livros de Neemias e Crônicas também são atribuídos a Esdras, né? E de acordo com o Talmud, Neemias e Esdras é considerado um único livro. Aí nós temos o teólogo Orígenes, ele era cristão, filósofo de Alexandria, né? Ele foi o primeiro a fazer a separação entre os dois livros. Então ele separou em primeiro Esdras, segundo Esdras. A tradução também da Vulgata Latina, ela traz o livro de Neemias como o segundo Esdras. Então, na Vulgata, Neemias é segundo Esdras. E em 1611, o rei Tiago, da Inglaterra, junto com a sua equipe de estudiosos, passaram a usar os livros Esdras e Neemias, né? E ainda hoje usamos dessa forma, né? Esdras e Neemias. Falando aqui um pouco de Esdras, ele era descendente de Arão, filho de Seraías, né? Um descendente direto de Arão, então ele era sacerdote, ele também era escriba, também um profundo conhecedor das leis de Deus. Ele liderou o segundo grupo de exilados no retorno da Babilônia. Isso aconteceu no ano 457 a.C. O livro de Esdras contém 10 capítulos, né, e são divididos aí em dois períodos históricos. O primeiro período compreende os capítulos 1 a 6. O segundo período compreende os capítulos 7 a 10. Então, no primeiro capítulo de Esdras, né, que já faz parte aí do primeiro período, a gente vê no primeiro capítulo o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Então, já de início, a gente vê aí esse decreto, né, no primeiro capítulo do livro de Esdras. E também vemos esse mesmo decreto, a mesma descrição, lá nos dois últimos versículos do livro de Crônicas, Segunda Crônicas. Viu? Então, a Segunda Crônicas terminou, né, da mesma forma que o livro de Esdras começa. Então, logo de início, né, antes desse decreto, né, o texto
Então, neste primeiro capítulo, Deus ele desperta o rei Ciro. Então, o rei Ciro ele é usado por Deus para cumprir a promessa que Deus fez ao povo judeu, certo? Então, o rei Ciro baixa um decreto, estimula o povo a retornar para Jerusalém para a reconstrução do templo, né? E não somente isso, mas ele também custeia a viagem e a reconstrução do templo. O capítulo 2, nós vimos aí a lista dos que retornaram, né, para Jerusalém. Então, essa relação dos nomes do primeiro grupo que regressaram para Jerusalém foi liderada por Zorobabel e Jesua. Então, essa relação de nomes ela foi cuidadosamente relacionada junto com os círculos familiares. Então, Esdras teve um cuidado muito grande, né, de tratar as pessoas, né, como um líder deve fazer, né, tratar pessoas como pessoas. No capítulo 3, a gente já vê a reconstrução do altar e o alicerce do templo, né? Então, isso aconteceu no 7º mês após a chegada, né, desse primeiro grupo a Jerusalém. Então, Jesua e Zorobabel, eles edificam um altar ao Deus de Israel para oferecer holocaustos. E no 2º ano, após a chegada deles a Jerusalém, né, eles lançam os alicerces do templo. E a gente vê no texto, né, os mais velhos que viram o primeiro templo, né, eles choram, lamentam porque nem se comparava, né, o tamanho desse templo que estava iniciando a reconstrução para o templo que rei Salomão havia construído. Então eles choram muito, mas aí tem também o outro lado que se alegrou muito quando esse alicerce foi lançado, né? E as vozes ali, os choros misturado com a alegria se misturou de uma forma que não era possível identificar se era tristeza, se era alegria, né? O capítulo 4 a gente vê a paralisação da construção do templo, né? E essa paralisação ele durou cerca de 16 anos. Por ordem do rei Artaxerxes. Então, naquele período, levantou-se aí uma oposição muito grande, principalmente por parte dos samaritanos. Então, para evitar um conflito maior, porque não era somente os samaritanos que estavam tentando paralisar a construção do templo, mas também o pessoal ali do sul e do oriente. Então, para evitar um conflito maior, Artaxerxes declarou aí que paralisassem as obras. E assim aconteceu. E as obras ficaram paradas por 16 anos. No capítulo 5, a gente vê aí o Senhor levantando Ageu, os profetas Ageu e Zacarias, que profetizaram em nome do Senhor e estimularam o povo a voltar para a reconstrução do templo. Então, isso encorajou a Zorobabel e Jesua, que voltaram a edificar o templo. Mesmo sofrendo aí oposição do Tatenai, que escreveu cartas, né, com acusações contra o povo de Jerusalém para Dario. Ao capítulo 6, a gente vê a edificação do templo que foi concluída. Então, isso, quando eles começaram a edificar o templo, esse processo levou a cerca de 4 anos. E logo após a consagração do templo, eles celebraram a Páscoa e também a festa dos pães asmos. E aqui eu abro o seguinte parêntese. Se nós considerarmos Artaxerxes do capítulo 4, a mesma pessoa do capítulo 7, então a gente observa que a cronologia dos capítulos 4, 5, 6, eles estão em desordem. Não foram escritos na ordem dos acontecimentos. E a ordem correta é o que eu coloquei aí. Primeiro vem Esdras 4, do 1 a 5. Segundo, Esdras 4, 24. O terceiro acontecimento, Esdras 5. O
quarto acontecimento, Esdras 6, e o quinto acontecimento, Esdras 4, do 6 ao 23. Aí nós temos um período, um intervalo de 58 anos, quase 60 anos, que resiste os acontecimentos do livro de Ester. Após esse intervalo, inicia o capítulo 7, o segundo período, e com a chegada de Esdras a Jerusalém, ele vem aí liderando o segundo grupo de exilados, que sob decreto de Artaxerxes, ele retorna para Jerusalém com grande quantidade de ouro e de prata e os artigos do templo que foram saqueados lá quando Babilônia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes consecutivas, certo? E foi uma viagem de quase 3 meses e meio. Então, uma viagem que também tinha muito perigo, por conta dos povos que habitavam naquela região. Então, aquele segundo grupo estava correndo muito perigo. Então, Esdras se colocou a orar e a jejuar para que Deus levassem eles até Jerusalém em segurança, e assim aconteceu. O capítulo 8, a gente vê a lista do segundo grupo dos exilados, que acompanharam Esdras a Jerusalém. Aí o capítulo 9 fala dos casamentos misturados, Então chega a notícia para Esdras de que o povo, incluindo os sacerdotes e príncipes, haviam casado com as mulheres do povo pagão, desobedecendo aí o mandamento de Deus, que a gente pode encontrar, o mandamento que foi dado lá em Deuteronômio 7, do 1 a 5, para que eles não casassem com as mulheres do povo estrangeiro, porque isso os levaria a se afastar de Deus, os levaria à prática da idolatria. E isso foi uma das causas do castigo de Deus sobre Jerusalém. Essa notícia deixou Esdras muito triste. Então ele fez uma oração, ele se humilhou perante Deus, reconhecendo a culpa de todo o povo. Isso aqui foi um posicionamento impressionante da parte de Esdras, porque ali é manifestada a liderança espiritual de Esdras. Então, ele sempre tem essa visão mais ampla, Sempre olha para as necessidades do povo, aquilo que o povo realmente precisa, e ele não se exclui da situação. Então, ele ora reconhecendo a sua culpa, quando se trata de povo. Então, ele está ali sempre na frente, tomando uma posição diante do povo, representando o povo diante de Deus. Então, essa manifestação da liderança dele, a gente já vê aí no capítulo 9, versículos 5 e 6. Muito linda essa oração. Inclusive, essa oração, ela é um modelo de oração que temos que observar, estudar profundamente, caso a gente queira ter um resultado maior, de resposta, de poder, porque mostra um relacionamento íntimo com Deus. E foi uma oração tão tremenda que o resultado veio imediatamente. Então, a maioria das pessoas aceitaram a sua culpa e se comprometeram em repudiar suas mulheres. Aí no capítulo 10 a gente vê a lista com os nomes dos que casaram com as mulheres dos povos pagãos. No total foram 113 homens, dentre eles sacerdotes e príncipes. Então é isso, Eu passei um pouquinho do tempo, espero que meu trabalho seja aceito e que Deus abençoe o professor e sua família.